Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, muito boa noite outra vez, bem-vindo a esta comissão. Espero que agora tenha mais tente na língua e não vocifere nenhum à parte, porque do regimento da Assembleia da República os membros do Governo não estão capacitados para fazer à parte e, portanto, espero não voltar a ouvir a palavra palhaço da sua boca hoje aqui neste Parlamento. E quero informar o Sr. Secretário de Estado que o Sr. Secretário de Estado está aqui hoje porque persistiu no erro. O Sr. Secretário de Estado tem vindo a ser questionado várias vezes, tanto pelos grupos parlamentares como pela comunicação social, sobre a eficácia do CIRCA. O CIRCA é o Sistema Integrado de Recolha de Cadáveres em Portugal. Muitíssimos produtores pecuários, principalmente no sul do país, nos distritos de Setúbal, Beja e Évora, têm-se vindo a queixar a miúde sobre a falta de capacidade de recolha de cadáveres. Existem manifestas provas, e já foram demonstradas aqui na audição anterior, através de vídeos e comprovações gráficas, de explorações com várias dezenas de cadáveres amontoados em decomposição, para os quais não houve capacidade de resposta. O Grupo Parlamentar do Chega, há de início que se preocupa com este surto de língua azul, caracterizou, não de sua livre iniciativa, mas porque adotou essa palavra do que houve dos agricultores do primeiro setor, a denominação de colapso do CIRCA. Sr. Secretário de Estado, não foi algo que nós inventássemos, foi algo que ouvimos do setor primário e dos agricultores e dos pecuários que sempre auscultamos. O Sr. Secretário de Estado tem vindo reiteradamente a tentar negar esse colapso, dizendo que não existiu colapso. Ora, eu acho que temos de ser bastante precisos, talvez o Sr. Secretário de Estado não esteja familiarizado com o significado da palavra, mas no dicionário de português diz colapso, diminuição súbita e considerável de energia, ou depressão ou achatamento, ou estado de decadência ou degradação. Eu posso distribuir este documento e, em último lugar, diz destruição ou derrocada de uma estrutura. Ou seja, o Sr. Secretário de Estado está a tentar utilizar a mesma tática política governativa que criticava quando estava aqui sentado como deputado nesta comissão do PSD. Porque quando o senhor, agora Secretário de Estado, João Moura, era deputado desta comissão, do grupo parlamentar do PSD, em várias intervenções dirigindo-se à senhora Ministra da Agricultura e aos seus secretários de Estado, criticava exatamente essa negação da realidade. Disse várias vezes que viviam num mundo cor-de-rosa, que os anúncios que faziam não correspondiam à realidade, que as estruturas do Ministério da Agricultura não estavam a funcionar eficazmente e, quando os governantes do Partido Socialista lhe retorquiam dizendo que isso era mentira, o Sr. Secretário de Estado ainda extremava mais o discurso. Ora, o que está a fazer exatamente agora é o mesmo, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado aprendeu com o PS e está a governar a PS, que é negar a evidência e negar aquilo que está a acontecer no terreno. Na última terça-feira nós tivemos aqui uma audição com 14 entidades que representam o setor e, para que não me acuse de ser populista ou de estar a deturpar a verdade, como tem feito, eu vou não mostrar vídeos como fiz na audição anterior, porque isso demoraria muito tempo, mas vou citar categoricamente aquilo que foi dito aqui na terça-feira, e isso é facilmente comprovado pelo vídeo também da audição. Então a CAP disse-nos: a DGAV tem de ter meios para identificar os serótipos existentes e para comprar vacinas, dando a entender que não tem. Da ACOS, o Sr. Engenheiro Rui Garrido, fazendo uma meia-culpa, dizendo que era interessado no sistema CIRCA, também disse que a vacinação suportada pelo Estado estava a ser suportada pelo Estado em França e em Espanha e aqui nada. E que existia o medo dos sequestros das explorações e que por isso não comunicavam, ou seja, admitindo uma incompetência do sistema. Mas a Associação dos Agricultores de Porto Alegre disse que o Governo e a DGAV só aplicaram medidas reativas e nunca medidas preventivas. Portanto, é fácil de ver que o que está a acontecer no terreno tem uma narrativa muito diferente daquilo que o Sr. Secretário de Estado tem tentado fazer passar tanto para os meios de comunicação social como aqui em resposta ao Parlamento. Mais disseram que
O pedido de aplicação à DGAV da vacina demora entre 2 a 3 semanas, o que torna impossível a vacinação. E esta mesma associação, que é a Associação do Litoral Alentejano, disse que há produtores com 50 cadáveres à beira da estrada durante 3 semanas. Fim de citação. Disse também a ASCAL, dos criadores de gado do Algarve, que, tal como aconteceu com a febre hemorrágica, não foi feita prevenção. E, mais grave do que isto, disse o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, disse que as políticas de sanidade animal só são faladas quando a casa está a arder e que chegou à altura de dar importância à sanidade animal, implicitamente fazendo concluir que até agora não se tem dado importância à sanidade animal. Depois, numa segunda ronda, o Dr. Miguel Madeira, da ACOS, disse que o CIRCA não colapsou, não parou, só não se recolheram animais. O que é um paradoxo. Portanto, afirma que não colapsou, não parou, só não se recolheram animais. Portanto, Sr. Secretário de Estado, o que eu gostava de lhe explicar aqui é que não vale a pena enterrar a cabeça na areia, nem vale a pena negar a evidência. Nem muito menos vale a pena, como o Sr. Secretário de Estado teve o desplante de fazer no dia 5 de novembro, na audição da COFAP, dizer que um senhor deputado é um profeta da desgraça, o profeta balão, até um pouco confundindo as suas funções governativas com funções de talvez pastor evangélico. Porque, de facto, o que acontece é que se o senhor Secretário de Estado quer dar esse epíteto de profeta da desgraça e profeta balão a algum senhor deputado, pois tem que o dar a todos os 14 representantes das associações que vieram aqui na terça-feira, porque a narrativa foi totalmente a mesma. Nós vamos dar-lhe aqui a oportunidade, Sr. Secretário de Estado, de se retratar, de admitir que o CIRCA está mal dimensionado, estava mal dimensionado e que foi uma herança dos governos anteriores, que não existe um plano de contingência e que há até aqui uma contradição com o que foi dito pela Sra. Diretora-Geral da DGAV na terça-feira, que disse que os cadáveres não podem ser recolhidos nem pelas câmaras, nem pela Autoridade Nacional de Proteção e Emergência Civil, nem pelo Exército, porque estes não têm carrinhas legalizadas. E agora o Sr. Ministro disse exatamente aqui anterior que existem zonas remotas do país onde as câmaras fazem essa ajuda, onde as câmaras fazem essa recolha, pondo em causa aquilo que a Sra. Secretária de Estado disse aqui na terça-feira. Portanto, Sr. Secretário de Estado, o que nós queremos ouvir aqui hoje da sua parte é, de uma vez por todas, o Sr. Secretário de Estado admite ou não admite que existiram dezenas de explorações que tiveram animais em decomposição sem capacidade de recolha? O Sr. Secretário de Estado admite ou não admite que houve milhares de chamadas telefónicas para a linha do CIRCA que não foram respondidas? O Sr. Secretário admite ou não admite que houve dezenas de agricultores a ligar para o CIRCA e que conseguiram a chamada, mas que do CIRCA obtiveram a informação que os seus cadáveres não iam poder ser recolhidos? Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Frazão, para essa palavra para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Faz favor, Sr. Deputado. Sra. Presidente, mais uma vez verifica-se uma dualidade de critérios, porque a Sra. Presidente deu a palavra ou entrou em diálogo com o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, sem lhe perguntar qual era a figura regimental que ele estava a utilizar, e o tempo de 1 minuto que a Sra. Presidente agora fez correr, por eu estar a falar, não esteve a correr enquanto a Sra. Presidente esteve em amena cavaqueira e diálogo com o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Portanto, mais uma vez se verifica aqui a dualidade de critérios que esta Presidência tem em relação aos deputados e aos grupos parlamentares, porque a Sra. Presidente é absolutamente intransigente nas figuras regimentais quando ela chega a pedir a palavra. E quando agora foi o grupo parlamentar do PS a pedir a palavra, a Sra. Presidente nem perguntou qual era a figura regimental, nem mandou pôr o tempo a correr para, se eventualmente o Sr. Deputado tivesse excedido 1 minuto, lhe tirar a palavra, como me tem feito a mim reiteradamente. Portanto, penso que deve fazer uma introspeção e um exame de consciência sobre esta sua atitude, mais uma vez, na presidência desta Comissão. Muito obrigado. Terminou a sua intervenção aos 7 minutos e 30 e, portanto, ainda dispunha de tempo. Era só agora essa nota. pretendo apresentar um protesto nos termos, por favor. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, essa sua interpretação é totalmente fantasiosa,
porquanto o senhor deputado Ricardo Pinheiro de facto não tinha utilizado tempo, mas o seu cronómetro foi colocado a zeros. Portanto, a senhora Presidente não tinha forma de saber se ele estava a gastar do tempo ou não. Além disso, como eu referi na minha interpelação à mesa, a senhora Presidente não questionou o senhor deputado Ricardo Pinheiro se estava a utilizar do tempo que tinha prescindido e que a mesa poderia ter voltado a conceder esse tempo, ou se estava a fazer uma interpelação à mesa, certo? Portanto, essa interpretação é totalmente fabulosa. É uma interpretação excessiva e não corresponde àquilo que deve acontecer na condução dos trabalhos, que é o absoluto rigor e, aliás, rigor esse que a senhora Presidente utiliza para o grupo parlamentar do Chega, mas não utiliza para os outros grupos parlamentares. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Bem, eu vejo que o Sr. Secretário de Estado abriu a temática deste requerimento. Agradeço-lhe por isso, por nos dar a oportunidade de perguntar sobre outras temáticas que se insiram na sanidade animal, mais especificamente na língua azul, ao contrário do que fez o Sr. Ministro e até a Secretária de Estado das Pescas, na última audição que esteve aqui hoje, a dizer que só respondia ao objeto do requerimento. Agradeço-lhe essa abertura e louvo-lhe até essa atitude. Espero que os seus colegas de governo façam também o mesmo. A adivinhação, de facto, não é utilizada na epidemiologia, na ciência, mas a epidemiologia, que é uma ciência básica da medicina e da medicina veterinária, deve ser utilizada no controle dos surtos e no controle das epidemias e até na profilaxia. Sr. Secretário de Estado, todas essas medidas que o Sr. Secretário de Estado falou agora já eram conhecidas já desde 2004, quando esta doença apareceu em Portugal. E elas foram abandonadas, tanto para combater o serótipo 1 como para combater o serótipo 4. E agora estão a repescá-las. Eu quero lhe perguntar porque é que durante estes tantos anos, estas 2 décadas da doença em Portugal, acha que isso não foi feito? Muito obrigado, Sra. Presidente. Portanto, o Sr. Secretário de Estado não sabe responder ou não respondeu porque é que durante estes 20 anos essas medidas de profilaxia não foram adiantadas e não foram disseminadas por todo o território nacional, como também provavelmente não sabe responder porque é que, estando este serótipo 3 em circulação já em 10 países da Europa e estando já do conhecimento que provavelmente muito em breve iria chegar a Portugal, até porque Portugal importa várias dezenas de contentores de flores vindos da Holanda, onde o serótipo estava muito presente e que é sabido que as flores podem transportar no seu interior estes insetos colicoides, porquanto eles na fase mais juvenil alimentam-se do néctar das plantas. Isso também não foi tido em conta. E, portanto, não houve aqui nenhum tipo de profilaxia, nenhum tipo de prevenção, e foi isso que nos foi dito na audição de terça-feira. Repare, na terça-feira disseram-nos coisas como o seguinte: o número de cadáveres ultrapassou em muito a capacidade de recolha. A ADAP, de Agricultores do Porto Alegre, disse novamente que só tinham feito medidas reativas, portanto não tinha sido feito nada. Mas relativamente ao CIRCA, que o Sr. Secretário de Estado falou, eu vou-lhe dizer o que nos disse Aníbal Cabral, da Associação de Produtores de Castelo Branco. No Fundão, há muito tempo que o CIRCA não recolhe um único animal. Da Ovibeira, Sérgio Folgado, presidente, disse-nos o seguinte: considero a recolha de cadáveres ter sido uma catástrofe. Foi esta a palavra utilizada. Não sei se acham que este dirigente da Ovibeira também é um perigoso populista político que está a tentar assustar as pessoas e assustar os produtores que ele próprio representa. Não sei se pensam que é isto. Também da CNA, Pedro Santos, da CNA, disse: houve uma reação tardia por parte do Governo e está muito claro tudo o que está a acontecer no terreno. A situação é grave e precisa de uma resposta à altura. Disse mais: ainda hoje são os agricultores que estão a pagar o acesso às vacinas. Portanto, esse €1 milhão que foi anunciado ainda não chegou ao bolso dos agricultores. E outra mensagem que foi totalmente transversal é que tem existido um enorme desinvestimento na sanidade animal.
e que em Portugal continuamos a andar sempre a correr atrás do prejuízo. Em vez de previrmos os surtos e as epidemias que estão já presentes em outros países da Europa, não vieram do norte da África, Sr. Secretário de Estado. Portanto, escusa de falar das alterações climáticas como o grande alibi para este surto desta doença. Esta doença não veio do norte da África, esta doença veio do norte da Europa e, portanto, aqui essa super chapéu das alterações climáticas, eu penso que não se deve aplicar. Portanto, diga-nos lá, Sr. Secretário de Estado, o que é que de facto vão fazer para dar importância à sanidade animal e se de facto admite ou não que não houve capacidade de recolha de cadáveres em muitas situações. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, portanto, estamos aí no bom caminho, porque parece-me que o Sr. Secretário de Estado já está a começar a admitir que, de facto, existiram muitas situações em que não houve capacidade de recolha de cadáveres e que existiram telefonemas que não foram atendidos, o que é exatamente o contrário àquilo que o Sr. Secretário de Estado disse nesta mesma sessão de esclarecimento, que disse que mantinha a capacidade em 48 horas. Mas outra coisa que disse, que fiquei perfeitamente pasmo. O Sr. Secretário de Estado disse que potencialmente quem trabalha na DGAV é que sabe porque é que não conseguiu fazer esses planos. O Sr. Secretário já está a atacar os funcionários da DGAV. É que sabe que a DGAV devia ter 1.136 pessoas no seu mapa de pessoal e atualmente só tem 650. Então o Sr. Secretário de Estado acha que são as pessoas que trabalham na DGAV é que têm que responder pelos planos de erradicação da doença e de epidemiovigilância dos surtos que estão a acontecer na Europa, quando estão totalmente deplecionados dos recursos humanos? O Sr. Secretário de Estado, por amor de Deus, quer dizer, não vamos por aí. Por outro lado, já que fala da DGAV, o Sr. Secretário de Estado há pouco também disse uma coisa que me pareceu um pouco erróneo. O senhor disse, vou citar, a desmantelação das DRAPs teve consequências até na forma como a DGAV reagiu a esta emergência. Portanto, por um lado está implicitamente a admitir que a forma como a DGAV reagiu a esta emergência não foi a melhor possível. Porquê? Porque o PS desmantelou as DRAPs. E depois, o Sr. Secretário de Estado também demonstra algum desconhecimento da estrutura verticalizada da DGAV. É que os serviços desconcentrados da DGAV não estão nas DRAPs. A DGAV tem divisões de intervenção veterinária autónomas das DRAPs e, portanto, não percebo como é que o Sr. Secretário de Estado está a dizer que a desmantelação das DRAPs teve consequências até na forma como a DGAV reagiu a esta emergência. Por outro lado, o Sr. Secretário de Estado também admitiu a seguinte frase: o CIRCA está subdimensionado, disse o Sr. Secretário de Estado há pouco. Portanto, tendo aqui esta admissão e não querendo entrar em semântica nem em debates sobre a palavra que deve ser ou não utilizada, eu, por mim, Sr. Secretário de Estado, já fico bastante satisfeito que o Sr. Secretário de Estado tenha vindo a esta audição e que tenha, pelo menos, reconhecido parcialmente o CIRCA está subdimensionado e que existiram muitíssimas explorações em que o CIRCA não manteve a capacidade de recolha de 48 horas, como o Sr. Secretário de Estado queria afirmar naquela sessão de esclarecimento. Muito obrigado.